certo? Continuamos aí com os questionamentos em inglês, as palavras para perguntas em inglês, e agora nós vamos falar sobre which, não é wish não, tá? Which. Nós já falamos sobre ele, mas ele é usado para falar sobre escolhas, né? Used to ask about choice. Choice é escolhas, tá, gente? Também é uma palavrinha que vai fazer parte do nosso... Aliás, todas vão fazer, não tem jeito, não. Which one you choose? Sorry. Which one do you choose? Ou seja, o que você escolhe, né? To choose é escolher, né? O do you caracteriza que está no presente. The left or the right? Quem for dirigir nos Estados Unidos, né? Quem for para os Estados Unidos, levar a família, vai alugar carro lá, né? Então, left or right? Esquerda ou direita, né? Também usado até para caracterizar na política também. Left and right, esquerda e direita. Of all the drinks in the menu. O right também, né, Flávio? Pode ser usado para certo, né? Exatamente, direito, certo, entendeu? Bens e direitos, né? Good and rights, ok? Ele tem muitos usos. Aí a gente vai explorar bastante essa questão do left e right para frente. Left também pode ser um verbo, né? Sair também, né? Deixar, né? Mas é outra história também. Of all the drinks in the menu, which one do you like? Então, dentro de um menu, né? Dentro de um cardápio, você vai, aí sim, fechado, né? Escolhas fechadas. Está dentro daquele cardápio ali, qual deles que você vai escolher? Tá? No caso, o concorrente dele é o what, mas o what já é uma pergunta mais para generalizada. Tá? Próximo slide seu, Fernando. Whose. O whose é usado para perguntar sobre posse. No caso aí, só posses. É mais para posse, né? Mais de posse, né? É de quem, né? Ele significa de quem. Geralmente é isso. Whose pencil is this? Whose, de quem é este lápis? A gente percebe aí o seguinte, é uma estrutura diferente, porque se a gente fosse levar o pé da letra, seria whose is this pencil? Só que como a estrutura no inglês, alguém quer falar aí, parece? Whose pencil is this? Que é o mesmo que é. De quem é esse lápis? Pencil é lápis. Isso aí acho que quase todo mundo sabe, porque no basicão lá do inglês, da quinta série, sexta série, já tinha isso. Is it yours? Então, fez a pergunta, de quem é esse lápis? Ele é seu. Não, ele é seu? Aqui pergunta, ele é seu? Então, perguntou, primeiro fez a pergunta, de quem é esse lápis? Whose pencil is this? Aí fez a seguinte, na sequência. Is it yours? Ele é seu? A outra pergunta, whose books are these? De quem são esses livros? Aí tem que ficar muito atento, porque quando nós estamos perguntando sobre um substantivo que está no plural, que é books, aí nós temos que levar a pergunta para are, these. These é no plural também. São estes, estas, e aí por diante. Ô, Fernando. Oi. Explica a estrutura aí novamente. Por que o books está vindo antes de are these? Aí é o seguinte, vocês vão perceber muito isso aí. Vou dar um exemplo aqui fora desse contexto, para vocês entenderem. Quando a gente vai perguntar a alguém, você encontra com alguém na rua, e você quer perguntar para ele sobre horas, você não pergunta para ele assim,
What is it time? Que horas são? Você pergunta, what time is it? Isso aí é uma estrutura que o inglês usa e não muda. Então, assim, não tem como a gente explicar por quê. Porque já vem da estrutura do inglês. Ele não segue a estrutura whose are these books. Ele não segue isso. Nesse caso aqui, ele segue whose books are these? Ou what time is it? Que é quantas horas? São quantas horas? Quantas horas são? Então, assim, isso aí já não tem como mudar, porque é a estrutura do inglês. No mesmo caso... Eu quero acrescentar uma coisa aqui, porque é o seguinte, nós estamos estudando pronomes, certo? I am Flávio, ok? Books aqui funciona como o nome, certo? De quem são eles? Os livros, certo? Não, então, por exemplo, quando eu falo Maria é bonita, she is beautiful, a estrutura é a mesma, Maria é bonita. Então, o que é Maria? Maria é a terceira pessoa do singular. Então, no caso, o books aqui, ele está funcionando como o nome que está servindo para a pergunta. Então, por exemplo, quando eu falo ele está, eu posso dizer ele está, eu posso dizer Pedro está. Pedro também é ele, é a terceira pessoa. No caso aqui, eu não sei se Ronaldo se a dúvida dele é essa, mas aqui no caso... Parece, Flávio, que o Ronaldo quer saber por que o Books ganha antes aí. Não. Isso mesmo. Porque o Books, nesse caso aí, ele é o sujeito. Ele é o sujeito da frase. Ele é o sujeito da frase. Quando há uma pergunta com o verbo auxiliar, o verbo to be, o sujeito vem primeiro. Aqui ele é o sujeito. Você inverte o sujeito. Pensa também é o mesmo caso. Você inverte o sujeito. Certo, Ronaldo? Não é whose are... Ok, Flávio. Ok, obrigado. Whose are books this? Não, aqui você inverte. E, nesse caso, o sujeito é o book. Porque nós estamos estudando, todos os nossos sujeitos são pronomes. Mas a gente pode mudar o sujeito, em vez do pronome, colocar um nome. Colocar, por exemplo, Antônio é brasileiro. Eu posso dizer que Antônio é brasileiro e posso dizer também que Antônio Antônio é brasileiro e Antônio é brasileiro, ou posso dizer também ele é brasileiro. E um detalhe que me veio à cabeça aqui agora. Por exemplo, se eu quiser perguntar, is he Brazilian? Ele é brasileiro? Certo? E eu posso perguntar também, is Antônio Brazilian? É Antônio brasileiro? Entendeu a lógica? Eu não preciso colocar o pronome. Eu não estou mudando o pronome só com o verbo. Eu estou mudando o sujeito com o verbo. A alteração é de sujeito com verbo. Nós tratamos... Flávio, certo? Flávio, sim. Eu acho que o Ronaldo tem sentido o que está falando, sabe por quê? É que, assim, a gente falou tanto que na pergunta você inverte, no caso, are, né, você coloca antes do this, no caso. Só que, nesse caso aqui, o books não tem como você colocar devido à estrutura do inglês. Aí, ele tem que vir antes mesmo, porque, apesar que ele não é o sujeito, ele está como sujeito aí na frase. Assim, a estrutura da frase não tem como a gente... Os books are this. De quem são esses livros? Né? Não, desculpa. É isso mesmo. De quem são esses livros? Certo. De quem são esses livros? Whose book are these? São os livros, são eles. Why? O emprego é para perguntar, usado para falar sobre razões e causas. É o nosso famoso porquê, né? Why did it happen? I didn't understand. Why is he crying? Ok.
quando eu pergunto, why did it happen? Por que isto aconteceu? Por que eu sei que aconteceu? Por causa do did. O did leva o verbo principal para o passado. Why did it happen? Por que isto aconteceu? I didn't understand. Eu não estou entendendo. A pessoa, o que isso aconteceu? Eu não estou entendendo. I did not understand. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Entendi, desculpa. Eu estou usando aqui no presente contínuo, não é não. Eu não entendi. I didn't understand. Agora, aqui, essa frase vai fixar o que eu falei no anterior. Why is he crying? Por que ele está chorando? Eu posso colocar, why is Flávio crying? Por que Flávio está chorando? Why is Maria crying? Por que Maria está chorando? No lugar do he, que é a terceira pessoa, eu posso colocar o nome de uma pessoa. Entenderam essa lógica? Certo, Fernando? Certo. Entendeu? Então, nesse caso aí, não é só o pronome, eu posso colocar um nome também de uma pessoa. Why is he crying? Por que Antônio está chorando? Por que Maria está chorando? Why is Antônio crying? Verbo cry, tá? É o verbo chorar, e aqui ele está com ing no final, e ing no final significa que ele está no gerúndio. How? Fernando, fala de how aí um pouco. O how é usado como usado para perguntar, perguntar sobre maneiras, processos. How can you explain this problem? Please tell us. How can you get here? São duas perguntas e na primeira tem uma resposta, o afirmativo lá. How can you explain this problem? Como você explica esse problema? Ou como você pode explicar, né? O verbo can é poder, né? O verbo can, como você pode explicar esse problema, como você consegue explicar esse problema, tem vários significados. Please tell us. Por favor, conte para nós, nos diga. Na segunda, how can you get here? Como você pode chegar aqui? Isso não tem muita explicação. Gente, o verbo get também é um verbo muito, eles chamam de versatile, um verbo muito versátil em inglês, o verbo to get. Ele tem diversos significados, e aqui ele tem o significado de chegou. Como pôde você chegar aqui? Como você conseguiu chegar aqui? Tá bom? Mas ele tem centenas de significados. Por exemplo, você pode dizer, eu peguei um peixe. I got a fish. Get é um verbo irregular também. O passado dele é got e o particípio dele é gotten. Mas nós vamos ver essa relação depois. How mais adjetivo mais advérbio é usado para falar, a estender, né? A completar um grau. Ok? Aqui também é uma lição que nós teremos específica depois sobre o how mais um advérbio ou um adjetivo. Por exemplo, você quer dizer qual a distância? Aqui, se a gente for traduzir para o português, how far? Como longe ou quão longe? Mas para nós a tradução é qual a distância de Nova York para Boston? Ok? How far? Quão longe, né? Far é longe, distante, alguma coisa assim, um significado mais assim direcionado para longura, né? Distância. Vamos usar um termo aí bem louco para ficar caracterizado. How far, então, quando você quiser perguntar, how far is Montes Claros de Mato Verde? Qual a distância, né? How far is Montes Claros from Mato Verde? Qual a distância de Montes Claros para Mato Verde? Qual a distância? How far é usado para distância. How long? How long é usado para tempo. How long
will it take? How long no see? Quanto tempo eu não te vejo? How long will it take? Quanto tempo isto vai levar? O verbo take também é muito versátil, tem muitos significados, muitos usos, muitos empregos, e nós vamos ter aula específica sobre esse verbo. O verbo get, o verbo take, porque ele pode significar levar, pode significar durar, então é um verbo bastante interessante. Então, how long will it take? Quanto tempo isso demorará? Por que eu sei que é futuro? Por causa do will. How long will? Quanto tempo demorará? Quanto tempo isso levará? Ok? How many, Fernando? How many indica quantidades. As quantidades aqui é no caso de contáveis. Então, 1, 2, 3. 1, Já 2, aprendeu 3. o verbo to be, pai? Então, nesse caso aqui, o how many significa quantidade em contáveis. 1, 2, 3, 4, 5. How many cars are there? Quantos carros estão lá? Tem lá. Ou tem aqui, ou estão lá, estão aí. Tem vários significados. Certo. Ou quantos carros existem? Quantos carros há? Então, são vários significados que tem. Mas o mais importante aqui é vocês saberem que, quando perguntar how many, geralmente, how many é voltado para quantidade. Quantidade de... Em números contáveis, que tem também os não contáveis, que vai ser mostrado posteriormente. O Fernando falou em how many para contáveis. Quantos carros tem, quantas casas tem, quantos dias, how many time, how many days, certo? How many people. Aqui já é para coisas que não são contáveis. How much money do you have? Quanto de dinheiro você tem? Dinheiro, para os americanos, é uma coisa que não é contável, certo? Para os americanos, tá, gente? Então, how much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Eles consideram dinheiro uma palavra não contável. Em português é diferente, né? Mas no inglês, how much money? How much is this? Quanto custa isso? How much is it cost? Quanto isto custa? Então, quando você for dizer uma coisa que não é plural, uma coisa que não dá para contar, e já também é uma lição que nós vamos tentar fazer nesse básico, mas ela não faz parte muito do básico, não. Ela já é mais um pré-intermediário. Mas a gente deve falar alguma coisa sobre isso também, nem que seja superficialmente, entre contáveis e não contáveis. É um pouco complexo para o entendimento de um estudante básico. How old? How old seria quão velho, né? Quão velho. Eles usam a estrutura, né? Quão velho are you? Quão velho você é? E nós traduzimos para o português qual a sua idade, quantos anos você tem. Ok? É uma estrutura também totalmente diferente do português. How old? Mas se você quiser saber quanto é a idade da pessoa, how old are you? Qual é a sua idade? How old? Traduzindo ao pé da letra, quão velho você é? Ou como velho você é, certo? Então, é meio complicadinho, né, essas estruturas. Essas tem que decorar, não tem jeito. How old are you? Quantos anos você tem? E a resposta também, né, Flávio? Tem que ter o old também, né? Não. 20 years old. Não, é o seguinte, eles usam de duas formas. Por exemplo, você me pergunte, Danilon, how old are you? Guilherme. Guilherme, desculpa, Guilherme. Flávio. Sim. How old are you? I'm 60. É suficiente. Eu tenho 60. Me falaram aqui que tem que colocar years old. Não é necessário, não. Observe bem. Se você, bom saber. Se você me perguntou minha idade, eu posso dizer I am 60. Por quê? Porque nós estamos tratando de idade. Quando eu falo 60, você vai saber que minha idade é 60 anos. Agora, eu posso dizer I am 60 years old. Ok? Você pode dizer. Beleza. Não, mas no inglês,
eu creio que no inglês coloquial, no dia a dia, I'm 16, I'm 15, aí eu tenho 15, certo? Mesmo quando você vai se falar sobre você, por exemplo, numa apresentação informal, my name is Flávio, I'm married, I'm 60, I'm student, I'm retired, entendeu? Assim, bem clássico mesmo. Você pode usar. I'm 60 years old. Sempre lembrando, gente, que idade eles não usam como a gente, né? I'm 60. Eu sou 60. Ou eu estou 60. Lá eles não falam eu tenho, porque seria I have 60. Em português, nós usamos o verbo ter para tratar de idade. Eles usam como ser ou estar na idade. I am 16. Eu estou 60. Eu estou na idade de 60. Alguma coisa assim. Ô, Flávio, Oi. só um comentário que o Guilherme questionou. Mais um detalhe é o seguinte: quando a pessoa me pergunta how are you old? Quantos anos que eu tenho? Eu vou responder I'm 60, igual você fez, 60. Pronto, eu tenho 60. Se você optar em responder completo, I'm 60 years old. Se você não responder o old no final, ou se você falar assim, eu tenho 60 anos, seria assim, basicamente seria I am 60 years. Se você não colocar o old, está errado também. Exatamente. Então, exatamente. ou você coloca I'm 60 ou I'm 60 years old. Aí é obrigatório. Você não pode falar só I'm 60 years, não. Você tem que falar o outro também, é obrigatório. Senão fica gramaticalmente incorreto. Certinho? Gente, está faltando ainda... Beleza, obrigado. Está faltando 17 minutos ainda. Nós já vamos entrar hoje no novo tema, que é a conjugação de verbos, aliás, os tempos verbais em inglês. É uma apresentação rápida. Nós não vamos ficar nos apegando muito à gramática, não, mas temos que conhecer também, né, os tempos verbais. Não temos como fugir deles. Vamos estudar todos? Não. Vocês vão ver agora, inclusive a apresentação minha, ela começa baseada no português, para a gente poder entender como é que é. Nós estudamos verbos, né, na escola, né? Presente, pretérito perfeito, mais que perfeito, etc, etc, futuro do presente, subjuntivo, aquelas coisas, né? Imperativo. Aqui também nós vamos tratar disso en passant, porque o estudo disso vai ser feito, a aplicabilidade disso vai ser dentro das frases que nós vamos estudar. Tempos verbais, verb tenses. Primeiro, nós vamos tratar dos tempos verbais em português. Como é que eles são, né? Nós vamos estudar isso? Claro que não, gente. É uma passagem. Só vou mostrar a tela para vocês. Nós temos o modo indicativo, presente, pretérito imperfeito, etc, etc, etc. Futuro do presente, futuro do pretérito. Depois nós temos o subjuntivo, presente, pretérito imperfeito, futuro. Temos o imperativo, né? Statu, aquelas coisas lá, infinitivo, tal, e imperativo negativo. Pronto, acabou. Agora vamos passar para os tempos em inglês. Eles também têm um tanto de tempos lá. Nós vamos estudar todo... Nosso curso é um curso básico, é um curso para iniciantes. A proposta dele é para iniciantes. Apesar de que, às vezes, a gente dá uma abordagemzinha um pouquinho mais intermediária, às vezes chega até um pouquinho no avançado, mas, assim, também é de passagem, só para vocês já irem se introduzindo, né, no idioma. E o que a gente acha que é interessante falar um pouco mais avançado, a gente avança um pouco. Mas, na verdade, a gente tem que ir e nos retornar a nossa proposta, que é a proposta de básico. Vocês estão vendo aí no indicativo, present, simple past, present perfect, etc, etc, etc. E tem esses alvos aí. Esses alvos são os que nós vamos estudar. Nós vamos nos ater mais a eles. Vamos ter, assim, um estudo mais detalhado sobre ele. Os demais nós vamos estudar? Não, vamos passar por eles quando achá-los em algumas frases, aí nós daremos alguma explicação básica, simplesmente para poder não passar em branco, mas não vamos aprofundar neles. Então, o que é que nós vamos estudar? Quais os tempos que nós vamos estudar no inglês? O present, presente, né? I am, eu sou. O presente contínuo, eu estou sendo, né? O presente contínuo, present continuous.
o passado, né? O simple past, I was, e o present perfect, que é um tempo em inglês que 99% dos brasileiros têm dificuldade de entendê-lo, porque ele não existe no português. Então, é um tempo específico que nós vamos tratar dele em aula específica. Mas eu quero adiantar que, em boa parte das vezes, a gente consegue trazer a estrutura para o português, traduzindo, e dá para entender. Se vocês verem aqui, eu vou até colocar aqui, só para vocês verem, porque ele vai merecer um estudo bem forte sobre ele, e ele é muito interessante, porque ele aparece o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro no inglês, não tem como fugir dele. Ele é um passado, apesar do nome ser present perfect, ele trata de coisas no passado que tem reflexo no presente. Então, por exemplo, I have been, eu tenho sido. Isso aí é só para a gente dar uma introdução assim bem rasa sobre o que é, mas ele é um verbo que, apesar do nome, present perfect, ele trata de uma coisa no passado, mas que tem reflexo no presente. Isso aí é importante, vocês já tendo essa noção. Tá? Vamos ao próximo aí. O próximo que nós vamos estudar é o futuro. Tá? Não vamos estudar o past perfect, o futuro. É que nós já falamos sobre ele, né? Mais do que tranquilo. Todos os verbos em português, basta colocar o eu, e o verbo aqui na frente, está feito o futuro. Eu cantarei, eu serei, eu estarei, eu morarei, eu viajarei, tudo aí. E tem também o famoso conditional present, que nós vamos estudar também, está aqui o alvo. É aquele I would be, eu seria, eu estaria, eu comeria, eu dormiria, eu partiria. Aquele aria, né? O conditional present, que às vezes eles nem tratam como é o aria, iria, iria. Eu comeria, eu estudaria, eu faria. Esse verbo aí. Ele é muito usado também. Até porque, no inglês, ele é usado porque dá um tom de educação. Você não fala, por exemplo, aqui eu falo, eu quero uma coca, né? Eu quero um refrigerante, né? Então, lá você não fala, eu quero, I want. Eu já falei com você sobre o want hoje. Você não fala. Você fala, I would like a pop. Eu queria um refrigerante. Eu gostaria, né? Eu queria. Certo? I would want. Eu queria. Eu gostaria. Então, você não fala assim direto, não. Você não fala, I want a Coke. Não. Você fala, I would like a Coke. Eu gostaria, né, de uma Coca e tal, assim, mais educadinho. Ele é semelhante, Flávio, ao futuro do pretérito indicativo. É o futuro do pretérito, né, Fernando? O futuro do pretérito indicativo. Tem uma semelhança legal lá. E aqui são os outros tempos que nós não vamos estudar. Provavelmente vamos passar por eles, principalmente o imperativo, né? Mas vamos passar por algumas frases, nós vamos localizar, mas aí nós vamos, à medida que for estudando, a gente vai. A dedicação nossa vai ser por esses. Quais são? Present, simple past, future, present continuous, present perfect, be going to e conditional present, que são duas estruturas que geralmente o be going to também vai falar do futuro, mas ele não é um tempo verbal, é uma estrutura verbal que não é considerada tempo, mas que hoje ele é mais utilizado no futuro do que o future, o simple future. Flávio, o condicional está errado aí a palavra, tem um D no lugar do T. Sim. Deixa-me voltar aqui, então, Deixa-me voltar aqui. Muito bem. Conditional present. Muito obrigado, Fernando. A gente vai fazendo e tem hora que passa alguma coisinha. Não tem jeito, não. Mas eu peço a todos aí que fiquem atentos na leitura também, porque essa leitura que vocês fazem da tela aí, por isso que eu coloco em letras grandes, né, letras maiores, apesar de que a próxima apresentação as letras são menores, mas eu prefiro colocar na letra maior, porque vocês possam ir lendo também e corrigindo. Então, aqui, o que nós vamos estudar. Como que são os verbos? Aqui nós vamos tratando... Olha, gente, nós já tratamos lá atrás de verbos auxiliares, né? É o verbo to be, to have. Nós já tratamos como fazer pergunta com auxiliares.
Agora nós vamos tratar especificamente dos verbos regulares e irregulares. Então, vamos fazer uma separação aqui didática em inglês. Vamos trabalhar com duas estruturas verbais. Os auxiliares e auxiliares modais é uma estrutura. E os regulares e irregulares, outra estrutura. Certo? Para a gente poder entender. Para os verbos regulares e irregulares, para eu fazer o presente indicativo, né, o simples, basta eu pegar a forma base. Vamos usar o love de novo aqui, o love. Pegar a forma base e acrescento um S. Já falamos isso e vamos estar sempre falando, na terceira pessoa, do singular. Aqui, Fernando, deixa eu me acertar aqui também, porque senão não dá. Então, conforme falei com vocês, o verbo love é muito fácil. Ele vai de cima a embaixo, só love. Só na terceira pessoa, que é o he, she, it, que você vai colocar um S na frente aí. Tá ok? Bem clássico. O passado dos verbos regulares e irregulares, nós já falamos também. Basta a gente acrescentar ed na forma base. Então, como que eu faço o passado do verbo love? Já falamos isso, mas isso é muito importante, porque a gente não pode esquecer isso. Isso é muito importante, isso é muito necessário para a gente entender. O passado, verbo love. Eu acrescento o ed. No caso, como ele já tem o e, eu só acrescento o d. Certinho? Futuro. Acabei de falar do futuro e vamos falar dele daqui a pouco mais ainda. Basta acrescentar o ele à forma base. O que é a forma base? A forma base é o verbo. O nome do verbo. Certinho? Present Perfect. Verbo auxiliar have, mais forma base do verbo principal, exceção da terceira pessoa do singular, que usamos o has. Também, esse aqui nós vamos ter que ter um tratamento especial para ele. Não preocupem por enquanto com ele, não, que nós vamos ter aulas específicas sobre ele, então provavelmente não vai ser nenhuma só, não. Deve ser 1 ou 2 tempos de aula, claro. Presente contínuos, o próprio nome já diz, é aquela ação que você tem que colocar o gerúndio, né? Eu estou comendo, eu estou andando, eu estou passeando, então, é o presente contínuo, tá? Eu estou assistindo, eu estou estudando. E agora nós temos um futuro, que ele é usado também um pouco mais complexo, mas assim, parece um pouco mais complexo, mas quando a gente for estudar, ele vai ficar mais simples. Ele não faz parte das conjugações, mas é uma estrutura usada para expressar o futuro. To be. Por que nós temos que saber o verbo to be, gente? Porque ele é usado. É o verbo to be, é o sujeito, que pode ser o pronome, mais o verbo to be, mais going to, mais a forma do verbo. Esse going to, nós vamos mais na frente também estudar, ele pode ser chamado também de gonna. Isso é na hora de pronunciar, de falar. A gente vai encontrar com isso. Só para já ir começando a mostrar para vocês. E o presente, eu já falei com vocês, é o modal auxiliar, o would, mais o verbo. Would like, gostaria. Would want, quereria. Would eat, comeria. Certo? Aqui na frente nós vamos detalhar mais. Essa é a nossa forma de apresentar. Todos os verbos nossos nós vamos apresentar dessa forma. O verbo no presente, na sua base form, que é o presente, né? Love. Para fazer a terceira pessoa do singular, love. Esse S, gente, é só no presente. No passado não tem nada disso, só no presente. No passado, acrescenta ed. E no particípio, aqui é importante vocês observar. Quando o verbo é regular, sempre, o verbo é regular, sempre o passado vai ser igual ao particípio. Sempre.
Nos irregulares, não. Pode ser e não. Então, aqui, o que eu vou dizer aqui? Love, amo, ou adoro. Loved, adorei. E loved, adorado. Mas, geralmente, eu uso com o verbo have. Eu tenho adorado. Eu tenho amado. Ok? Ou ela tem amado, usando o has. She has loved. Então, a vantagem do verbo regular é que quando você sabe que o verbo é regular, o passado dele sempre vai ser igual ao particípio, sempre. E aqui nós temos o famoso loving, que é o amando, né? Amando, adorando. Vocês observam que aqui eu acrescentei o ing e o e foi embora, certo? Existe uma regrinha para incluir o ing. Na maioria dos verbos, basta colar o ing no verbo. Mas, em alguns casos, tem algumas regrinhas que nós temos. Por exemplo, no caso love mesmo, não é só colar. Não é love in, não. O e vai embora e o i substitui, tá bom? Mas nós vamos também ver essas regrinhas também, assim, bem light. Vocês vão familiarizar com isso rapidinho, não é coisa complicada, não. Mas tem uma regrinha. E vocês vão ter que saber dela. Não tem como sair fora dela, não. Hein, Flávio? Aí, antes que alguém pergunte sobre a questão dos verbos regulares e verbos irregulares, existe uma tabela de verbos que esse nós temos que decorar, não tem outra maneira. Exatamente. Cada verbo tem uma definição. Então, os verbos regulares apresentam uma tabela e os regulares em outra tabela. E qual a maneira de a gente saber? Decorando. Decorando não tem jeito, não. Isso aí, mas a gente vai introduzindo isso aí com calma, entendeu? Eu vou passar para vocês uma tabela, mas a gente vai tentar introduzir de uma forma bem light, porque alguns dá para decorar assim com facilidade. O verbo comer, gente, eat. Né? Eu coloquei assim esse azul aqui para vocês virem que quando nós temos duas vogais juntas em inglês, geralmente a pronúncia da palavra, ela demanda assim um acréscimo de tempo. Eat. Não é eat, não. Prolongado, né? É um pouquinho mais prolongado, entendeu? Então, eu como. I eat. Ok? Ele come. He eats. Tem que colocar o presente, tem que colocar o S, não tem jeito. Certo? Então, é it eats. Aqui eu tenho que ter colocado também. Deixa eu me colocar aqui logo, Fernando, que já fica pronto. Um detalhezinho que a gente deve deixar. It / eats. Isso é para terceira pessoa, né, gente? Aqui. Singular. Terceira pessoa do singular. Isso aí nós já falamos. Vamos falar sempre isso, gente, porque isso não é fácil de fixar, não. O passado é ate e o particípio é eaten. Eaten. E o gerúndio é eating. Nesse caso aqui, colou o gerúndio, já ficou coladinho, legal. Mas aqui vocês observam que o passado é de um jeito e o particípio é de outro. Totalmente, não é totalmente diferente, mas é bem diferente. Tem casos que é totalmente diferente. Tá? Então, nós vamos ter caso que todas as formas são iguais. Vamos ter caso que a base form é de um jeito, o passado é de outro, e o particípio também é igual. Nós vamos ter... É claro que vocês vão ser levados a isso aí e vão poder entender com tranquilidade isso. Mas demandam uma dedicação legal, um estudo legal. Tá? Não dá para só assim, uma aulinha aqui de 1h30 vocês entenderem isso, não. Vai ter que dedicar um pouquinho mais. A gente está careca de saber que todo mundo já está até o pescoço, né? Mas a gente tem que dedicar um pouquinho aí. São 9 horas. Amanhã a gente continua. Vamos falar do presente, né? E, mais uma vez, o presente. O passado, assim, já mais detalhadamente. Semana que vem. Amanhã tem aula? Não, desculpa, né? É semana que vem, tá? E também eu queria pedir a vocês, quem ainda não fez aquela leitura dos pronomes lá, que eu pedi para fazer na aula passada, um exercício, façam a leitura daqueles pronomes novamente, pelo menos 1 ou 2 leituras. Quem puder gravar pelo menos 1 ou 2 pronomes, gravem. Eu e Fernando passamos hoje, outro dia gravamos, e hoje gravamos. O que não ficou bom, nós gravamos de novo. Na próxima aula eu já vou mostrar para vocês. Nós estamos fazendo o exercício que nós pedimos vocês para fazer, nós fazemos também.
Nós não somos melhores, nós estamos no mesmo, um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de experiência, mas não, isso não nos credencia para dizer que nós somos fluentes em inglês ou que somos avançados, não. Nós estamos ainda no caminho, um pouquinho talvez mais avançado, mas ainda longe de estar no ideal, né, Fernando? Não vamos partir essa ideia de que... Não. O que eu passava... Essa modéstia suas aí não motiva a gente, não. Pelo contrário, vocês podem assumir quem vocês são, porque quando eu crescer, eu quero ser assim como vocês são. Tá bom, então. Eu creio que você chegando no nível nosso, dá para poder, pelo menos, poder quebrar o galho no exterior. Eu creio que sim, certo? Deixa eu parar de gravar aqui. Eu já parei de compartilhar, vou parar de gravar.